Para você que quer comprar ou vender sua embarcação com total conforto, segurança e confiança, a AC Broker está há mais de 10 anos no mercado náutico, sempre com o melhor para você. Sediada na Porto Marina Astúrias, o maior polo de comercialização de embarcações do litoral paulista, a AC Broker conta com uma condição toda especial para você deixar seu barco para venda num ambiente diferenciado que propicia sempre um clima favorável a negociações. Como operador da AC Broker, o Marcelo Branchini, além da guarda da embarcação com preço diferenciado, cuida de todo o serviço de marinharia para o seu barco estar sempre pronto para ser visitado pelo eventual comprador. E para você que quer comprar, a certeza de estar adquirindo um produto de acordo com o que lhe foi apresentado. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Popa, nosso Papo de Popa de número 269. E hoje recebendo uma pessoa ilustre da náutica. Obrigado. Ilustre por quê? Porque fez um empreendimento que todos nós que gostamos de náutica sonhamos. E quem dera o Brasil tivesse recheado de pessoas corajosas como você. Que bom. Clóvis Greca está com a gente aqui, Marinas do Atlântico. Qual que é o lugar aqui certinho, Clóvis, para a gente poder falar? Olá pessoal, aqui é a Angra dos Reis, aqui é o bairro Pontal. Pontal, fica um pouco para a direita do centro de Angra, em direção ao Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. Isso. Praticamente em frente da estrada que desce de Barra Mansa, não é isso? Isso, bem pertinho da estrada de Barra Mansa, por aí. A localização muito boa aqui, tanto para quem vem de São Paulo, quanto que vem do Rio. Bom, quem vem de helicóptero não muda muito, mas também tem acesso, né? Também tem acesso. E para quem vai sair navegando também, nós temos um lugar que é a boca de tudo, né? Estamos na Ribeira, né? Na Baía da Ribeira, que estamos a 20 minutos da Praia do Dentista, a 30 minutos das melhores praias da Ilha Grande. Então, estamos também de Paraty a 45 minutos. A localização é bem legal. Bom, vocês vão conhecer bastante desse papo, mas esse papo para falar além só da Marina, que vocês precisam realmente conhecer, porque é uma estrutura que eu já tinha visto o vídeo, confesso que já vi o vídeo, vi a feira de usados, vi tudo que tinha daqui e não dá para ter noção sem vir aqui conhecer o quanto isso aqui foi pensado para te atender, principalmente você que tem barco acima de 50 pés para vaga molhada, você precisa conhecer, a gente vai mostrar. Então você não perde esse papo, mas eu queria saber, ô Clóvis, entender um pouquinho mais assim, porque de repente surge uma estrutura desse porte, gigantesca, óbvio, é uma região que tem demanda para isso, mas de onde veio o Clóvis assim? Como o Clóvis começou a gostar de barco lá para trás, para um dia chegar aqui? De onde foi a tua primeira visão para a náutica? Legal, Paulo. Na verdade, eu nasci no mar, sempre minha família foi no litoral do Paraná, então a minha origem, sou do Paraná, mas já estou morando fora do Paraná 30, 40 anos. Você navegava o quê? Paranaguá? Paranaguá, Ilha do Mel, Currais, de Figueira, toda aquela Baía de Paranaguá era bem conhecida para mim. Lá, né? Muito gostoso lá. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Ilha do Mel é um lugar bonito. A Baía toda, eu acho uma navegação diferente, mas maravilhosa. É bem legal. Mas como eu estava morando no Rio de Janeiro, na época da pandemia surgiu uma oportunidade de uma área que aqui estava abandonada. Né? Então, já era uma marina 20, 30 anos atrás e ela faliu essa marina. Aí eu fui lá e falei, vamos fazer alguma coisa diferente, né? O lugar é bonito, tem uma bela região e surgiu a pandemia, falei, vamos comprar. Terminou a pandemia, vamos começar a fazer as obras, né? Mas nesse tempo todo de Rio de Janeiro, tal, você sempre navegou? Eu sempre naveguei, sempre gostei do barco. Eu comecei a navegar com acho que 14 anos, 13 anos. Meu pai me deu um veleiro em vez de dar uma moto, que era muito mais seguro, né? É que ele não sabia o que eu fazia com o veleiro, né? lá em Paranaguá? Lá em Paranaguá. Ficava em Paranaguá? Não, ficava em Pontal do Sul. Pontal do Sul. O canalzinho bacana. Então eu sempre gostei disso daí. E aí, bom, tem uma oportunidade bacana, né? E conversando com alguns amigos,
O setor náutico está crescendo, tem tendo novas oportunidades, os barcos estão crescendo de tamanho. Por que você não investe nessa área? É daí que surgiu comprei isso aqui, eu comprei no leilão, negócio abandonado, e uma coisa que eu gosto de reformar, de transformar uma coisa que a sociedade perdeu e colocar energia nova. Porque pegar uma folha em branco é uma coisa. Agora, pegar uma folha já desenhada e transformar isso numa coisa útil novamente para a sociedade, dá uma satisfação bastante grande. Agora, antes da gente entrar direto na Marina, porque fica uma curiosidade, assim, até então você não era empresário de nada dessa área náutica, você só gostava de barco. Só gostava de barco. A minha área é a área de infraestrutura, área de estradas, outra área. Agora, nesse tempo todo navegando, passou em algum momento na cabeça, um dia eu vou ter a Marina ou não? Surgiu só quando apareceu a área? Não, meu pai e minha família já teve marinas, mas pequenininha, não marinas profissionais grandes lá no Paraná, coisas pequenas, né? E a gente vê, bom, o que vamos fazer? O que vamos fazer gostoso na vida? Porque de uma certa forma é uma aposentadoria assim gostosa de ser feito assim. É uma aposentadoria trabalhosa. Trabalhosa. Em vez de ficar descansando, não, vamos arrumar alguma coisa para fazer. Mas aí entrando na questão de marinas, né? Eu acho que já até te falei, mas queria falar para eles. Eu nunca tinha me atentado, enfim, quando você convive com marinas e a gente que tem barco acaba convivendo, vai muitas marinas, todo mundo, né, não é uma coisa exclusiva minha não, você acaba prestando atenção no ambiente de marina porque é um ambiente agradável. Quem gosta de barco, você gosta de andar simplesmente andar num pier e ver barco é uma coisa que dá prazer. Às vezes a gente fica no YouTube vendo o vídeo dos mega yachts lá de fora, enfim. Mas no dia a dia a gente está acostumado a ver marinas que comportam ali barcos de 19, 20 pés e lá numa ponta do pier, algum lugar especial, tem um barco de 100 pés, alguns barcos de 100 pés. Aqui você olhou de uma forma diferente e eu confesso para você que não tinha enxergado com essa visão até vir aqui. As necessidades são distintas quando você tem um barco que fica na água ou um barco que fica no seco. Um barco de galpão, vaga molhada, vaga seca, enfim, barco de água, barco seca, cada lugar do país tem uma expressão para dizer isso. Mas enfim, é aquele barco que tem um trabalho no casco para morar na água, para não precisar sair da água toda semana. Em contrapartida, o outro barco que é o casco no gel coach, que você tira semanalmente, deixa na água uma semana, 20 dias, limpando, mas não é para ficar na água o tempo todo. Esse barco de água geralmente passa a ser o barco maior. Não há tecnicamente nada que impeça um barco pequeno de ter esses tratamentos. Mas enfim, em geral, os barcos acima de 50 pés, que foi o que você olhou aqui, são os barcos que começam a ter tamanho para ficar na água. 50 pés, muita gente que ainda tira, não tira, mas daí para cima o padrão é o barco ser na água, ser de vaga molhada. E aí que entra o ponto que eu me peguei, assim, que eu não tinha prestado atenção. Assim. As necessidades às vezes são diferentes. As estruturas precisam ser diferentes e as marinas vão se adequando para atender tanto um público quanto outro público. E aqui o interessante é que quando você vê uma marina dedicada para barcos de 50 pés, já falando para vocês que aqui eles estão de 50 pés para cima, é que eu acho que pela primeira vez, pelo menos no mundo náutico brasileiro, alguém olhou para um mercado específico e fez uma estrutura direcionada para esse público. Né? Sim. Primeiro, antes de falar da estrutura, o que foi a tua ideia? Assim, você enxergou a necessidade ou era o barco que você queria ter, por isso que você sentiu deficiência? Como é que foi esse estágio de decidir por isso? É tudo um conjunto, nunca é um fator isolado, né? Então, a economia ela vai crescendo, os barcos também foram crescendo, só que falta infraestrutura. Então, você ter barcos maiores, eles vão crescendo, as indústrias vão fazendo isso, o pessoal vai comprando, mais gente tendo essa condição de comprar barcos maiores, né? Vai ter. Só que a infraestrutura que já tem pronta, elas estão prontas baseado em barcos pequenos. Se a gente olhar há 30, 40 anos atrás, os barcos maiores eram 20 pés, 25 pés. Se fizer um estudo e comparar os barcos, o tamanho médio dos barcos estão crescendo. Mas as marinas não têm mais espaço. Elas já estão lotadas, a distância entre os piers já são delimitados, as rampas de acesso são limitadas, o tamanho dos travel lift, as pontes, é tudo limitado. Então eu falei, está crescendo o tamanho dos barcos.
Precisamos ter uma estrutura boa no Brasil. Do mesmo jeito que tem fora do Brasil lugares agradáveis, vamos montar uma estrutura legal aqui. Foi assim que a gente pensou. E não dá para você vestir tudo, não dá para fazer tudo. Então eu optei, não, aqui não é, nós temos aqui o total, dá uns 30 mil metros quadrados. Não dá para fazer uma mega marina, mas dá para fazer uma marina mega para a vaga molhada. E foi o que a gente fez. A gente direcionou e preparou tudo que a gente precisa para que um cara que tenha um barco maior, certo? Acima de 50, até 120, 130, 140 pés, quase a gente não tem nem limite de tamanhos. Aqui a gente tem uma infraestrutura, chega um barco de 200 pés, vai ter condições de parar aqui. Calado tem também, né? Calado tem, a gente começa com 2, 3 metros e vai até 7 metros de calado. Então, foi isso que eu falei, vamos juntar a necessidade do mercado com o que eu tenho nessa região. Mas mais te direcionou para isso a tua área? Ou eu quero dizer o seguinte, empresarialmente, se você tivesse área para fazer uma marina desse porte, mas focada em barcos menores, ainda assim você acha que a necessidade e o teu empenho seria para barcos grandes? Eu acho que teria que ter as duas coisas. Se eu tivesse mais, aqui me falta uma área de retroárea. Seria importante ter uma área maior, daí poderia colocar os barcos secos também, né? Porque está crescendo não só barcos grandes têm crescido no setor náutico, mas os barcos pequenos também têm crescido. Tem mais pessoas se aventurando, conhecendo isso que é o nosso lazer, né? Porque é profissional para mim que eu estou trabalhando, mas é um lazer. Quando eu estou no barco, eu tenho barco, eu adoro o barco, certo? Então passou a ser esse o objetivo, né? De proporcionar um lugar que é bom para mim e vai ser bom para você também. É que a náutica cresce em quantidade de barcos pequenos, o que acontece? As vagas ficam mais caras. Agora, quando ela cresce em tamanho de barco, ela passa a ser deficiente, inexistente. Não existia até então uma estrutura focada nisso. Mas então você olhou, pensou, viu essa deficiência, achou espaço e falou, vou encarar essa bucha. Estou aposentando mesmo, não tenho mais problema, isso aí, vamos arrumar um probleminha. E como é que foi essa estruturação do lugar? Definiu, desde que você comprou o terreno, você já tinha ideia de que era isso que ia ser? A definição do que fazer foi antes da compra do terreno? Foi junto, né? E muitas pessoas do setor me deram muitos conselhos, muita troca de ideia. Então a gente foi construindo, certo? A parte em terra nós só reformamos, nós remodelamos, e a parte em água nós reconstruímos toda do zero. Tudo, né? Mas é um desafio, o Brasil ainda precisa melhorar muito. Você conseguir as licenças, aqui foram 36 licenças de uma marina que já existia. Foi quase 3 anos de obter as licenças para fazer todo o projeto. Então não foi fácil você conseguir chegar no estágio que a gente está, de uma forma legalizada, de uma forma com que todo mundo vem aqui e veja, bom, isso foi bem feito. Porque eu tenho uma máxima em mim, o pessoal, se vierem visitar, vocês vão gostar também, porque o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então foi o que a gente fez, vamos caprichar, o detalhe faz a diferença. A parte grande, todo mundo enxerga, agora o detalhe não, e é o que a gente se esforçou para fazer aqui, para vir esses barcos e eles, quem vem sabe que o detalhe está pensado para ele ficar aqui. Vai perceber. Mas o teu, só para fechar esse assunto, o teu maior entrave foi licenciamento? De todo o projeto? Você acha que parte de licenciamento é mais difícil? Eu acho que é a mão de obra qualificada, é o que o Brasil tem. O Brasil tem dificuldade de fazer isso. Mão de obra para construção ou para operacionalização depois? Continua dois, né? As duas coisas. Então são desafios. A vantagem é que a construção acaba, né? Eu fiquei feliz que ano passado terminou a construção, agora falei para o pessoal, a gente já estava operando devagarinho, falei, agora a gente não é mais um canteiro de obra, agora a gente é uma marina, certo? E a gente está focando nisso e agora melhorando e vai construindo equipe. Eu, como vim já do setor empresarial, é uma coisa você estar numa empresa já constituída, a outra coisa é você começar uma empresa do zero. Você formar a equipe, formar as pessoas, então a gente está formando pessoas boas para poder prestar o serviço que eu, como usuário, quero ter. Agora, fica o recado então para os empresários, outros setores, assim, se correr atrás, consegue toda a documentação, licenciamento? Consegue. Deve ser uma burocracia, como tudo no Brasil, mas é viável. É viável. Dá trabalho, mas demora, até muita gente desiste por causa disso.
é uma pena. Isso ainda precisa ser melhorado, né? Tem que facilitar, tem que ter uma agilidade melhor isso. E a gente vê que isso também varia de estado para estado. Tem estado que é mais ágil e tem outros estados que são menos ágeis. E o Rio de Janeiro, eu vou dizer que não é dos mais ágeis. Não é dos mais ágeis. Tá. Deu para entender. Como é que você começou a olhar para isso, assim, vamos estruturar ali, parte de estar com um arquiteto projetando. Quais foram os primeiros detalhes que você foi entendendo que para ter uma marina voltada para barcos grandes, teriam que ser diferenciais? Sim, eu acho que primeiro é você montar os piers bons, né? Então a gente foi atrás do melhor fabricante que tem no mundo, onde que ele fez o projeto, olhou a direção de vento, olhou qual que era o tipo do pier, o tamanho do pier que a gente precisava. Então a gente foi atrás de especialistas para dizerem para a gente, você quer isso, você quer uma marina desse tipo, então você precisa disso, disso, disso e disso. Então foi o que a gente foi. Foi atrás de pier, foi atrás de energia, foi atrás de disposição dos próprios pier, cuidando da parte de vento. Depois fomos atrás de quem conhecia o setor para dar dicas. O meu setor, eu cuidava do setor de forma amadora, eu precisava achar alguém que cuidava de forma profissional. Foi isso que a gente fez. Pier, por exemplo, o que é o diferencial de um barco para barco grande? O que você entendeu que para ter uma estrutura para aguentar o de 50 a 100 e tantos pés tinha que ser diferencial? Ele tem que ser um pier pesado do ponto de vista com bastante estrutura, bastante concreto. Os nossos pier pesam aí, nós temos de 3 a 4 metros de largura. Os de 3 metros pesam 20, 25 toneladas. Os de 4 metros pesam 35, 40 toneladas. Cada 3 pier. metros pesa 20 toneladas? 20, 25 toneladas. É pesado, é pesado. Veja, aqui tem quase 70, a gente tem quase 1000 metros de piers aqui. Então achar quem faça isso, né, depois construir esses projetos direitinho, tem que pensar na infraestrutura, tem que pensar na parte de cabeamento também dele. É pesado, não é só fazer o pier, você tem que pensar a quantidade de água que você tem que ter reserva. É um mundo completamente diferente, né, que a gente não conhece. Que eu não conhecia. Além né? do pier, você falou de água, energia. Como é que você dimensiona? Porque cada barco desse puxa muita coisa. Se todos os barcos ligarem, você não tem dimensionamento. Né? Então você tem que fazer um cálculo. Bom, quantos % de cada barco vai... Então você fala com os estaleiros. Então eu falei com os grandes estaleiros para perguntar para ele, bom, quanto que um barco teu consome de energia? Daí eles passaram, bom, isso é no top. Quanto que consome no mínimo? X. Então daí você vê, bom, quantos barcos eu vou ter? Aqui nossa marina tem capacidade para 150 barcos. Desses aí, quase 50% acima de 70, 80 pés. Então você tem que olhar isso para ter toda essa energia. Se todo mundo ligar tudo ao mesmo tempo, não tem condições. Então vocês tinham, bom, vai ter 30% que vão ligar ao mesmo tempo, aí você dimensiona cabo, dimensiona tudo para poder suportar essa energia, essa quantidade de energia. E não só isso, a gente aqui nós temos uma dificuldade, uma energia intermitente. Certo? Ela falha, ela falta, então você tem que ter geradores. Dimensionar os geradores. Tá certo, cada barco tem o seu gerador, sim, mas a gente, se no dia a dia, no feijão com arroz, a gente mantém os nossos geradores, eles vão estar operando. Agora, se tiver lotada de barco e todo mundo parado aqui, não tem gerador que aguente. E não só isso, aqui no Brasil não tem um padrão, certo, de energia, de tomada, da polarização, não tem ninguém que diga, vamos fazer padronizado desse jeito. Cada marina faz do seu jeito. Então os barcos, eles sofrem também com isso. Você vai de um lugar para outro, você tem que adaptar. Os barcos mais modernos, eles já vêm com a capacidade de transformar, já vem tudo. Aqui, por exemplo, nós optamos para ter uma energia, consideramos mais limpa, que é 220 monofásico, certo? Ou 380, então nós não temos aqui o 110. Você tem 380 também? Tem também 380 também. Os barcos muito grandes? Os barcos muito grandes. Então a gente teve que fazer essa escolha, a gente escolheu. Então, às vezes o cara, puxa, mas você não tem 110? Eu falei, não tenho, infelizmente. Aí você vai ter que colocar um transformador no teu. Mas a gente tem vencido esse desafio, o pessoal entendeu. Para que tenha uma energia de qualidade, a gente teve que fazer opções. Nós temos transformadores próprios, geradores próprios, cada pier tem os seus próprios geradores, o seu próprio transformador, para que quem fique no barco tenha uma energia de qualidade. Vencer desafios deve ser uma constante para quem mete um negócio desse tamanho.
E aí, assim, o que é perceptível, por exemplo, que quando você olha, qualquer um que já foi marinha, quando olha aqui, você já percebe que espaçamento entre vagas, espaçamento entre pistas, até isso também tem um cálculo diferente para uma manhã de esporte, né? Tem um cálculo, né? O pessoal fala assim, é 1,5 entre uma linha e outra, você tem que ter 1,5 o tamanho. A gente usou a regra. Entre uma... Se eu tenho duas... outra, isso, exatamente. Tem que ter 1,5. Então, se eu tenho 70 pés um na frente do outro, eu vou ter que ter... uma vez e meia, tem 210 pés de um ao bem outro. grande, né? Porque parece até mais olhando assim. Quer dizer, o espaço de manobra de uma 80 pés aqui coladinho é tranquilíssimo. Sim, né? mas tem que ter folga, tem que ter tranquilidade para isso. Foi o que a gente fez. Né? A gente se preocupou para... Se tem uma marina, é para ser uma marina boa, é uma marina segura, é para fazer as coisas. É o que eu disse, é o que eu falei há pouco, né? Fazer bem feito. Se puder ser feito, tem que ser bem feito, não é essa frase? Se merece ser feito, merece ser bem feito. Senão não faça. Fica em casa e vai visitar pijama e fica aposentado. Só compra um bar que vem usar a estrutura. Também é uma opção, né? Agora, baseado esse levantamento de dados que você fez para criar, além dos piers, só para a gente fechar o pier, eu estou vendo aqui agora, estou lembrando. Você me falou que essas estacas aí, esse é um número interessante para vocês verem. Quanto que elas são encravadas para baixo daí? Estão encravadas de 20 a 25 metros de profundidade. Não, ele falou esse número. Quando eu vim aqui, eu fiquei na cabeça, fiquei impressionante. A estaca é gigantesca. Também para aguentar esses barcos, tudo tem que ser dimensionado, né? E elas são de ferro, né? A espessura do ferro é quase 1,5 centímetro, né? E vem um bate-estaca para cravar. Foi um trabalho, e o desafio disso é gravar todas alinhadas. Né? Porque senão, como é que fica os pier todo torto? A gente teve uma experiência semana passada, retrasada, um vento forte aqui. Você vê, depois eu vou compartilhar com você a foto. Você vê que os pier ficam todos firmes ali, não se mexem. Então até isso a gente vai aprendendo. Fomos aprendendo muita coisa. Montar essa marina foi um desafio assim, de aprendizado muito gostoso. E difícil até de não ter referência, né? Talvez você busque referências lá fora, mas aqui, vamos ali olhar o vizinho que ele fez. Isso não tem, porque ninguém está desse jeito. E aí, como é que você identificou depois disso? Porque a gente percebe que vocês têm um cuidado diferenciado, assim, tem uma área, a parte das lojas, manutenção. O que eu quero dizer? Porque quando um barco desse porte, como a gente falou no começo aqui do papo, tem que sair da água uma vez por ano, um ano e pouco, tem que sair fazendo manutenção. Então, quer dizer, se você não tivesse uma área para esse atendimento, você gerava um problema para o teu cliente. Isso também foi algo que estava no projeto. Precisamos ter uma boa área para... Sim. É o que a gente fez. A gente criou um pátio de serviço, né, para dar apoio, para poder subir esses barcos aqui. Então fomos atrás do Travel Lift, um dos melhores do mundo. Pequenininho o Travel Lift. Tudo bem, tem outros aqui, mas eu acho que o que é singular no Travel Lift, tem outros no Brasil, não em marinas, mas no Brasil tem estaleiros, tem Travel Lift desse tamanho. Mas eu tenho uma coisa que... Mas com essa tecnologia toda que a gente vai mostrar, eu gravei um pouquinho com o Logas lá. Tem, mas não em marina. Mas tem uma coisa que não tem. Eu, como acho que o catamarã, o conceito do catamarã ainda vai crescer fora do Brasil, isso já tem bastante, né? Eu fiz um Travel Lift que uma boca é de 11 metros de largura. 11,40 para ser preciso. Então você consegue tirar um catamarã de 11 metros da água. Talvez o catamarã não tenha crescido no Brasil até para essa dificuldade, né? Porque você vê muito catamarã, que é um barco com investimento alto, que acaba tirando esses estaleirinhos de escuna, porque o cara não consegue tirar em outro lugar. Isso aí. Então eu pensei, porque eu quero ter, já estou no meu projeto ter um bonito, certo? Então daí o que eu fiz? Bom, eu preciso subir meu barco em algum lugar. Então temos um Travel Lift de 240 toneladas, com todo o capricho, um pátio aqui. 240 toneladas é o que de tamanho de barco? Assim, você calcula o que é um limite? Ele não ficou, o peso, porque os barcos variam muito conforme a construção, mas com limite eu acho que dá para um barco de 150 pés, alguma coisa assim, 45 metros. Fica mais ou menos nesse peso. Exatamente. Nós aqui, a gente não subiu, o nosso barco maior que a gente subiu foi de 40 metros. Está mais ou menos no limite, um pouco maior de comprimento. A minha limitação hoje não é o peso. O peso, esse Travel Lift, na verdade, levanta até 300 toneladas. Tá. A gente testou ele com 300 toneladas. Se vocês olharem o nosso Instagram, o teste dele é muito bacana. Se enche de bolsa d'água, levanta ele, assim fica. Foi uma aventura. O Travel Lift veio em 10 containers.
tudo desmontadinho. Aqui passamos um mês montando ele aqui. Foi bacana. Um quebra-cabeça bacana de Foi montar. um quebra. É brinquedo de homem isso, tá? Homem que gosta de ficar montando essas coisas. As pecinhas pequenininhas. Agora os piers foram feitos todos aqui. Todos foram feitos aqui. Vem um projeto. Vem um projeto, foi feito por uma empresa especializada, ela que construiu, a gente só cedeu a área. E todos eles foram para a água aqui também. Quanto tempo só de construção aqui? Completa, estamos com 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos de construir tudo. Estamos com, mas acabou. Acabou, foi o tempo. Não, sempre tem, né? Então, uma marina hoje eu entendi que não acaba. Sempre você tem mais uma coisinha para fazer. Agora eu estou fazendo uma obra para aumentar a minha capacidade de água. Então a gente já tem, acho que uns 120 mil litros de água. Agora eu estou aumentando para 200 mil litros de estocagem d'água. Porque no verão não pode faltar água. O que mais você identificou, Clóvis, que fosse necessidade específica de barco grande, assim, desde a parte de atendimentos, naquele primeiro levantamento lá, fico nessa curiosidade, né? O que mais você identificou? O cliente de barco grande precisa daquilo, o capitão do barco grande precisa de uma estrutura tal, enfim. O que você... Eu gosto de ficar na marina, eu gosto de ficar no mar, então eu pessoalmente gosto de ficar. Então, ter um lugar agradável para ficar. Né? Então aqui a gente criou uma pracinha, um lugar com vegetação bonita, né? Nós consideramos, ainda estamos crescendo um centro náutico, onde tenha coisas, tenha restaurantes. Então o que a gente identificou? Ter um lugar agradável, né? Bonito, com água limpa, né? Sem barulho em volta, um mar calmo, abrigado, sem se preocupar com ressaca, sem ressaca. Então ter uma infraestrutura que a pessoa possa vir e ficar. Nós temos uma garagem também que a gente aguarda as pessoas guardarem fechada, que cada um guarda ali o seu estacionamento fechadinho. Então a gente, o que a pessoa tem? Quem tem um barco quer chegar aqui, quer ir tranquilo para o seu barco, não quer pisar em lama, não quer pisar em poça d'água, né? Não quer pisar em lugar sujo, ele quer chegar com tranquilidade. Né? E sendo feliz, ficando alegre de estar nesse ambiente. Foi isso que a gente pensou. Né? Que lugar, o que a gente precisa ter? Né? Um lugar limpo, né? Que é uma das coisas que eu mais exijo no pessoal, manter isso aqui bem ordenado. As coisas têm que estar, cada coisa no seu lugar e um lugar que tem um aspecto agradável. Cada detalhe aqui é pensado para que quem venha se sinta bem. Porque no final, né, você fez um comentário quando a gente estava no papo ali mais cedo, que no final é uma marina pequena, porque são só, entre aspas, 150 barcos. Então dá para você manter, por ser um menor fluxo, talvez, estou pensando, você pega uma marina de 500 barcos pequenos, vem 80 mil pessoas, 70 mil pessoas, aquele monte de barco que vem. Aqui é diferente, nenhum demérito a nada, mas enfim, o público aqui acaba sendo diferente e menor. Isso. Então, o trânsito no final aqui deve ser pequeno, né? Você ainda não está com lotação. Como é que está a lotação hoje? Está com uns 30% da marina. Está começando. Uns 30%, está começando ainda. Ainda tem espaço ainda. Ainda 30, assim, com 150 vagas ocupadas, como é que é o cálculo percentualmente de quantas usam em média? Assim? Vocês têm uma estimativa disso? É interessante, né? Só olhar aqui quanto que a gente usa de barco, né? A gente usa, na média, cada um usa 100 horas por ano um barco. Quando usa bem, né? Isso. Muita gente usa menos. Então, por aí a gente pode ver que dá fazer o cálculo, é pouco. Né? O pessoal frequenta uma vez por semana, uma vez por mês, o pessoal vem sair com barco. Então, ainda não vai ter muita gente aqui. Mas uma coisa que é interessante, a gente não vê quanto emprego a gente gerou fazendo isso aqui. Porque cada barco desses daqui, eles não tinham lugar para ficar, ou ficavam espalhados, ficavam em outros lugares. E um barco grande, ele tem de 3 a 5 pessoas. Diretas. Né? Diretas. Então, podemos calcular, e cada um então, se vai ter 150, vamos dizer que não é todos que tenham isso de marinheiro, mas aqui vai ser, vamos dizer que seja 350, já deu 450 pessoas que estão vivendo daqui. Certamente. E se a gente pensar mais ainda na parte de serviço, né? Quando se sobe um barco desse, ele trabalha ali, você precisa 10 a 20 pessoas. A gente tem espaço para subir uns 10 barcos aqui. Então, são mais pessoas trabalhando. Então, o que foi bacana foi que, além de você gerar um lugar bom para o barco, para o dono do barco vir isso aí, a gente gerou empregos. Principalmente porque não existia. No Rio de Janeiro, não tem lugares para subir barcos grandes. Então, todo esse serviço saía daqui.
eles iam lá para São Paulo. Não menosprezando São Paulo é muito, tem estrutura, mas quanto custava para eles levarem o barco para lá e trazer? Não, e limita o crescimento, né? Porque você cresce um pouquinho, não dá conta, enfim, tinha que ter estrutura dessa. A gente fala, já falei várias vezes em Papo de Popa, acho interessante falar isso na tua presença, porque você colocou na prática algo que a gente já falava, que tinha que ir para a mentalidade do grande povo, que às vezes olha para um barco desse e fala, um brinquedo do milionário, que quando o milionário de verdade escolhe botar um barco de 100 e tantos pés aqui, primeiro, ele pegou o dinheiro dele e investiu em vários equipamentos que muitas vezes são feitos aqui, né? A gente já tem MCP, tem Inace, tem grandes estaleiros que constroem aqui. Então quando você compra um barco de 50 milhões, ou até a Azimuth que constrói lá em Itajaí, você compra um barco de 50 milhões, 60 milhões da Azimuth, você está deixando 60 milhões aqui. É porque aí as pessoas imaginam, o dono vai botar 60 milhões do bolso. Não, são 60 milhões que estão sendo distribuídos, né? Vamos parar de pensar na economia como uma coisa macro, daquele engravatadinho falando ali no Jornal Nacional os números. A realidade é, 60 milhões estão sendo distribuídos numa cadeia gigantesca de fornecedores aqui. E quando esse barco fica aqui no Brasil, principalmente, ele vai fazer esse usuário usar o barco dele aqui, porque é um cara que provavelmente, se não tivesse o barco, ia pegar 300, 400, 500 mil reais uma vez no ano e levar a família dele para fora, para ver coisas lá. E quando ele tem o barco aqui, ele deixa esse dinheiro todo para cuidar do barco dele aqui. E o que ele precisa bater um barco aqui? Estrutura. Então, quando você tem uma estrutura, quando um maluco desse aqui resolve investir para criar um negócio desse, porque é um maluco fazer um negócio desse, ele está ajudando a gerar emprego desde o frentista do posto ali, até o rapaz que faz o lixo barco, até toda uma pessoa que nunca imagina que está faturando com a náutica, por exemplo, um supermercado que vai vender para abastecer um barco desse, que se a família estivesse lá fora, era dinheiro nosso, ganho aqui, que ia ser gasto lá fora. Então essas estruturas, se o Brasil começar a tirar essa visão de divisão de classes e começar a enxergar que a gente precisa deixar os milionários aqui e precisa fazer eles comprarem produtos daqui, feitos aqui principalmente, o que a gente está estimulando e gerando a nossa própria economia, né? É isso mesmo. Quando a gente viaja para fora, as pessoas que viajaram, eles sabem que lá tem muito lugar bonito. Mas aqui no Brasil, se olhar aqui em Angra, suas 300 e poucas ilhas, é uma beleza isso daqui. Então, se você tem um barco grande, você fica aqui, você não vai precisar ir para fora. Só que para ficar aqui, passear aqui, tem que ter infraestrutura. Tem que ter um lugar seguro, um lugar bonito, tem que ter apoio legal, você tem que poder chegar com helicóptero ou chegar de carro. Nós estamos do lado da 101, então é fácil de você chegar aqui. Você não pode ficar em lugares inacessíveis. Então, isso faz com que essa economia gere e traga mais pessoas mais trabalhando aqui. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas realmente que você gera, foi gerado de emprego aqui. Isso foi uma surpresa. Eu não pensei, bom, não vai ter muita gente, mas não, é muita gente. É muita gente que vive desse barco que ficou aqui, que não foi para fora, ou do passeio que o dono do barco resolveu fazer. É o supermercado, que nem se disse, é o abastecimento, é a dona de peça, muita gente. É uma brincadeira que, de novo, eu insisto nisso, Cláudio, porque eu acho que estamos filosofando por um lado fora da náutica, mas é que às vezes a pessoa, o cara que tem um emprego a mulher dele trabalha na manicure aqui em Angra, por exemplo, ele não enxerga isso como uma realidade, que de repente esse cara aqui do barco, ele abasteceu ali no posto, com dinheiro que o frentista ganhou do salário dele, que ele só tem porque eu tenho um barco aqui, ele foi no mercado, aí ele fez uma compra que a moça do caixa está recebendo um pouco influenciado do dinheiro que ficou aqui, e aí ela vai gastar na manicure. Então, quer dizer, de algum jeito, esse dinheiro está aqui, ele está rodando aqui, ele passa na mão. Então, é importante, essas estruturas são importantes. É óbvio que em todos os setores, mas quando a gente olha para um barco grande, ela fica significativa. Porque você pensa em 60, 70 milhões para comprar o barco, você fala assim, o dinheiro que ficou aqui. Você pensa em 100, 200 mil, 300 mil, sei lá quanto o cara gasta por ano para manter o barco aqui, é dinheiro que ficou aqui. Porque você fala, gastou $500 mil por ano para manter um barco desse. Cara, não é que ele deu pro Clóvis. Óbvio que o Clóvis ganhou a parte dele para investimento, mas tem funcionários pra cacete aqui na Marinha que estão vivendo disso. Tem uma estrutura que está sendo abastecida, né? Os tapeceiro, pintor de fundo, marceneiro, todo mundo está ali vivendo disso. Então, enfim, acho que todos nós que amamos náutica em geral, temos que agradecer muito pessoas como você que fizeram uma estrutura dessa. Agora, a gente vai sair para dar uma volta daqui a pouquinho, só que ainda tem mais coisa, cara, que eu acho que está faltando você dizer aqui ainda. Tipo, você preparou realmente para dar uma exclusividade para um público que precisa.
Por exemplo, o cara que vende helicóptero. Tem mais isso. Aqui tem um aeroporto homologado, diurno e noturno, né? Então ele vem tranquilo. Nós vamos ter um lugar também para guarda do helicóptero, onde ele para também, ele pode deixar lá, vai caber uns 6, 7 helicópteros também para ficar, ainda a gente está preparando a área. Certo? Essa é uma primeira coisa. Ele chega também, tem os, como você disse, né? Não é muita gente, então ele não chega no meio de uma bagunça. Ele sai do carro dele, ajudam ele a levar a bagagem, mas todo mundo tem seus marinheiros, eles gostam de ser tratados, sim. Mas eles chegam bem aqui, eles chegam bem acolhidos por uma marina pequena. Onde que é personalizado o serviço. Mas isso aí é uma coisa louca, mas o cara que tem um barco grande, ele tem que pensar nisso, porque quando você chega aqui, você sente o que você está falando. É uma marina pequena, você tem as comodidades de uma marina pequena. Porque é inegável, né? Eu já tive em marinas, não tem problema de falar o nome, já tive na Astúrias, que é uma marina gigantesca, eu conhecia lá em São Paulo, que é uma confusão de gente, é uma delícia, eu adoro aquele ambiente ali de ficar, a gente tinha aquelas vaguinhas que ficavam coladas era uma delícia lá. Mas era uma confusão, era uma cidade. Eu dizia que às vezes você não precisava sair da marina, porque você tinha tanta gente lá, os amigos, uma estrutura que comportava tudo. E aí a gente está hoje numa marina pequena, e tem comodidades na marina pequena realmente que é a facilidade. Aqui, o cara tem uma marina pequena, com todas as comodidades, tranquilidades, desde parar o carro até chegar no barco dele, o restaurante, banheiro. Eu já postei agora há pouco o banheiro de vocês, que porra, que banheiro. Tem que caprichar. Então, mas são detalhezinhos que, assim, se você tem um banheiro daquele numa marina para 500 barcos, é um fluxo, plá, 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 plá. Aqui você tem uma marina pequena. Então tudo, do banheiro, a recepção, a garagem, a entrada, é tudo. E eu acho que são esses os principais detalhes que me fizeram pensar, porque eu realmente saí daqui quando eu deixei o barco, voltei e falei, caramba, né? Eu não imaginava o quanto, eu nem te falei, né? Nem considero que meu barco é grande, meu barco está no limite do tamanho, cabe bem numa marinha pequena. Mas a gente entende vendo aqui, cara, que tem que ter, até para essa roda da economia girar como você... É isso mesmo. Como a gente estava falando agora há pouco, né? É isso mesmo. Agora, você falou, aqui a gente falou que é Marinas do Atlântico, né? Então, eu ia te perguntar isso também. Você está esquecendo. Não, eu tenho que, senão o pessoal não guarda o nome. Marinas do Atlântico. E por que o plural Marinas do Atlântico? Porque eu acho que é um setor carente, um setor bacana, certo? Que merece ser desenvolvido. Então, a ideia é montar essa como primeiro piloto, fazê-la funcionar bem e a economia crescendo, ela funcionando, que eu tenho certeza que funcionando, pode ser que a velocidade não é nunca daquilo que você espera, mas vai chegar no seu ponto de equilíbrio. E a gente criar outras marinas. Então, a ideia é que, por isso que é Marinas do Atlântico. Começamos aqui. O Atlântico é bastante grande, então vamos desenvolver marina. Clóvis, a hora que você pôs para funcionar, como é que é o desafio para trazer clientes para uma marina dessa? Porque a princípio você olha isso aqui e fala assim, qualquer um que olhar vai querer trazer. Mas enfim, não deve ser assim. Devem ter desafios em todas as etapas do processo. Desde que você foi dimensionar o pier, que você falou tal. Começou a funcionar. Olha, estamos abertos. E agora? É uma pescaria, né? Se vai pescando, né? Primeiro, as pessoas têm que conhecer que existe essa opção. Né? Então, estar aqui com você, agradeço, né, essa oportunidade, porque assim a gente consegue ser divulgado e as pessoas começam, tem essa opção aqui, deixa eu ir lá conhecer. É ser conhecido. Aí depois é você fazer com que ele ache bonito. Ele tem que vir achar que isso é compatível com ele. Se o cara vier aqui e achar que isso não é bonito, vai embora, você tem alguma distorção no gosto, não é possível. Mas às vezes também tem uma pessoa que é bonito, é legal, mas eu moro lá longe, a minha casa fica longe, não vale a pena, não quero investir tanto tempo na localização. Então o cara tem que achar que é bonito, achar que está na localização boa para ele também, porque nem todo mundo vende helicóptero, eu não venho de helicóptero, você vende helicóptero? Não. Então, mesmo assim a gente está aqui ainda e curtindo, né? Então nem todo mundo vem. Então a pessoa experimentar isso. O pessoal de operação, os marinheiros, o capitão também, eles precisam gostar daqui, achar que é compatível, que tem ônibus para eles virem, que tem estacionamento, que a gente fornece também uma boa estrutura. Tudo isso é uma roda. Eu posso dizer que a gente não acha que estamos numa velocidade boa, né? Oficialmente nós nos consideramos aberto no final do ano passado, já estamos com seus 30, 40 barcos, então estamos 6 meses, estamos nesse tamanho. Eu acho que a coisa está andando.
certo? Tem vaga ainda, né? Eu espero que não tenha por muito tempo. Eu acho que só falta as pessoas conhecerem, Clóvis. Porque, de novo, quando o dono do barco grande começar a entender os diferenciais que tem aqui, eu acho que realmente, como você falou, falta entender. Falta mostrar, talvez, para os comandantes dos barcos grandes que é interessante, porque às vezes o cara pensa no comodismo dele, já está lá, já está acostumado, está no lugar e tal. Você vê, você vai em outras marinas, não sei se eu podia falar isso, eu vou falar. Olha lá. Não, eu vou falar, não é um demérito, é uma realidade. A gente cruzou quando veio para cá com o barco do Neymar chegando. Uhum. E sim, independente do barco do Neymar, o que eu quero dizer? Surgiram 1 milhão de vídeos de todo o processo do barco chegando. Tal. A gente filmou ele chegando, deu uma sorte, o vídeo bombou, obrigado você que assistiu. Mas enfim, todo mundo filmou lá na marina. O ponto que eu quero chegar é, você vê umas fotos, as imagens de drone, tem um barco aqui de 100 e tantos pés, aí tá o dele aqui assim, ó, e tem um outro de 100 e tantos pés aqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se os comandantes desses barcos grandes vierem aqui entender o que eles têm de estrutura, se você, dono do barco grande, Neymares da vida que existem por barco grande, vier entender a distância que fica um barco do outro, a facilidade de manobra, a diminuição do risco de você ter um erro de manobra, um vento, uma falha de motor que pode gerar qualquer coisa, quando você tem vagas dimensionadas para o seu barco. Então eu acho que o que falta, a localização que você falou, não pode ser um argumento, porque nós estamos no meio dos dois polos que existem hoje ali, Frade e Bracuí para o lado de lá, Verome e Piratas para cá, Quidaban, enfim, nós estamos no meio de tudo. Então, os marinheiros, prestadores de serviço, eles moram ou ali ou aqui, essa estrutura de transporte já deve existir. Sim, então, não pode ser um ponto. Eu acho que é trazer É. o dono do barco para conhecer e pensar nesses detalhes todos e trazer também os comandantes, os capitães que estão ali. É inegável que o dono do barco tem um certo respeito, né, com os comandantes, porque basicamente, muitas vezes os donos, acho que não é o teu caso, não seria o meu se eu tivesse o 150 pés, a gente ama barco, a gente querer saber de tudo, fazer tudo. Mas é mais natural que quem tem um barco de 100 pés não é o cara que está comandando, não entende muito de... Então é óbvio que ele vai ter uma confiança no comandante dele, no que vai dizer, mas vem com o seu comandante aqui, vem... Aqui é aberto, né, Clóvis? Quem quiser vir conhecer... É aberto. E sabe o que acontece? É tudo novo. Certo? Uma marina nova, certo? Um conceito um pouco diferente do tradicional. Quem que sou eu? Por que ele está fazendo isso? Então, até o pessoal ir adquirindo confiança demora um pouquinho. Né? Então, o pessoal está acostumado aonde está. Já estamos vindo, já temos barcos grandes, já temos 2 barcos acima de 100 pés aqui, 2 ou 3 barcos acima de 100 pés. Então, o pessoal está conhecendo aqui e vendo que é bom. Né? Por enquanto, todo mundo que veio não saiu. Então, acho que estamos fazendo um trabalho certo. Acho que não vai sair, não. Acho que não vai sair. Porque você não tem um concorrente. Você não tem um concorrente. Essa é a verdade. Por mais que tenham marinas que recebam barcos grandes, não tem um concorrente. Quer ver uma coisa que a gente vê acontecer todo o tempo? Que sempre rola nos grupos, quando vem aqueles mega iates de fora, pô, eles têm que montar um pier exclusivo lá na Glória para o cara conseguir abastecer, porque não tem calado para os caras chegarem. Então tem umas coisas que são, né, falta estrutura. Você vê como é difícil. Talvez até a gente pudesse chegar a um ponto um dia, em uma das marinas do Atlântico, ter essa estrutura e a gente conseguir virem mais desses megas iates. Porque imagina quanto que não injeta de dinheiro aqui também quando vem um mega iate dele para cá. O ideal no Brasil passou um dia de 200, 300 pés, passou por aqui. Então, que não tinha abastecer, né? Mas daí eu falei, pô, você vai atrás, porque se ele precisar aqui, ele pode parar. Traz pra cá. Traz pra cá. Mas a gente vai sendo conhecido, né? A gente vai construindo isso, a marca vai crescendo, vai se fortalecendo. Eu acho que faça a coisa certa que o resultado vem. O objetivo aqui não é ganhar dinheiro, o objetivo aqui não é com isso aqui eu me tornar alguma coisa a mais, estrela. Não, eu quero fazer uma coisa boa. É o dinheiro como consequência. É como consequência. Eu na minha vida aprendi a nunca trabalhar para ganhar dinheiro. O dinheiro vem porque você faz a coisa certa, com vontade, com capricho, certo? E as coisas vão vir. Vem no seu tempo. Eu tenho certeza que a Marina vai chegar nesse ponto de ser uma referência, que é o que eu gosto de ser. Eu brinco para o pessoal, a gente não vai ser a maior Marina, mas eu quero ser a melhor Marina. Mas eu não tenho dúvida também. Eu vou fazer mais uma perguntinha. As marinas do Atlântico vão chegar em São Paulo também? Vamos, claro. Isso é no seu tempo, né?
no seu tempo. E a gente também ter, cada local tem o seu nicho, tem a necessidade. Né? Você tem que saber qual que é a necessidade. São Paulo, quais são as necessidades de São Paulo? São as mesmas que nós temos aqui no Rio de Janeiro? A gente tem que olhar para o local. Né? Tem vários lugares do Brasil que precisa. No Paraná também tem só tem marinas menorzinhas. Vai crescer também. Agora, não necessariamente as marinas do Atlântico vão só cuidar de barco grande, então. Não é essa a minha ideia. É eu fazer no nicho certo. É enxergar o nicho. Enxergar o nicho, ver onde que precisa e desenvolver. Você já tem na cabeça, né, os lugares? Não precisa falar, não vou te cobrar isso, claro. Mas vamos fazer. Você já está. Já tem, oportunidades existem. Vamos dar tempo ao tempo para elas se materializarem. O empreendedor não consegue ficar quieto, né? Não aposenta. Meus amigos que falam, Clóvis, o que você fica inventando arte? Para de inventar arte. Mas é gostoso, é divertido. O Clóvis, pessoalmente, tem objetivos pessoais de vida assim? Você traçou, vou até tantos anos e aí eu vou realmente parar ou não? Não, Você vai até onde aguentar? Não, eu aprendi com meu pai, a gente não para, a gente vive inventando arte. A vida é isso. A vida é isso. Mas também com o seu lazer, cuidando da sua família, os seus amigos, tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E a gente vai chegando, eu fiz 60 anos agora, então eu tenho que ainda mais eu estou aprendendo que tem que ter um equilíbrio nas coisas para dar tempo de fazer tudo na vida, senão você perde algumas coisas importantes na vida. Eu acho que no final o importante é ser feliz. Se a tua felicidade está em empreender e criar estrutura e ver o resultado, é isso. Isso se foi trabalhando, se foi viajando, cada um que busque a sua forma de ser feliz, né? Clóvis, vamos dar uma volta? Eu peço desculpa para vocês, porque a gente está num dia horrível. Vocês estão vendo algumas imagens que a gente fez quando veio trazer o barco para cá. Talvez tenha faltado explicar esse detalhe no começo, né? A gente veio parar aqui buscando uma marina para fazer serviço no nosso barco. Porque também é um ponto que vocês estão, né? Vocês têm essa possibilidade de barco de fora, atendendo os requisitos, vir fazer trabalho aqui, né? Isso. A gente não presta serviço, então a gente está aberto. Esse é um diferencial que a gente não comentou quando faz o serviço, né? Sim. A pessoa sobe o barco dele aqui e ele traz o prestador de serviço que ele quiser. Ele pode trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Então, para quem tem barco, você não quer ter o barco teu no seco. Então, você vai aqui e você agiliza o teu serviço. E traz quem você quiser aqui. Tem empresas que estão na Marina, mas também tem qualquer outras empresas. Você falou que trabalha 24 horas? Está permitido 24 horas a operação de serviço lá. Isso é mais uma coisa que é de se pensar, porque tem muitas vezes que atrapalha aquele horário, né? Você está acabando uma coisinha, você não começa um serviço de pintura, porque senão não vai acabar até as 5 e pouco. Então, daí, o que isso faz também? Para mim, é bom, porque eu atendo mais clientes, né? O barco não fica tanto tempo no seco, já que eu não tenho um pátio de 100 mil metros, tenho um pátio aí de 5 mil metros. E o que faz? Faz que com o dono do barco também fique mais barato. É só ele planejar, é o que a gente tem ajudado a planejar. Mas se é esse tempo que você quer, conversa antes, compra isso, faz aquilo, para o barco dele ficar menos no seco. Daí ele gasta menos também. Então a tua área de serviço não é só para os teus barcos? Não é para os barcos. Eu acredito que ela, pelo tamanho do Travel Lift, aqui não vai dar demanda suficiente. Então nós temos ainda bastante, está vindo a área de serviço, está funcionando, mas nós temos bastante capacidade na área de serviço. Agora a gente vai, acho que é melhor a gente andar, porque tem as lojas, eu queria falar das lojas. Acho que vamos andar. Vamos andar. E eu vou então pedir desculpa para vocês que nós não estamos num dia mais bonito, nem quando a gente veio trazer o barco estava bonito, mas eu cheguei a fazer umas imagens, hoje está até chovendo, quer dizer, não vai ter imagem aérea hoje, mas vocês vão ver algumas imagens que a gente fez quando veio trazer o barco, que dá para vocês entenderem o nível da estrutura. E a gente vai dar uma voltinha aqui no pátio agora, para vocês conhecerem, deixando aí, assumindo o compromisso de voltar um dia de sol. Ou a gente vem navegar para Angra, né? Amor? Vamos navegar para Angra, encostamos no pier aqui. A gente pode fazer esse sacrifício. A gente faz esse sacrifício, né? Vem de Paraty para cá. A gente podia tirar uma semaninha. Eu fiz isso ano passado, é uma delícia. Eu fiquei uma semana, dei a volta na Ilha Grande aqui, dormindo no mar, assim, Quem não fez isso, eu acho que o pessoal tem que aproveitar mais isso. Quem tem esses barcos assim, de 50, 60, 70, 100 pés, não deveria. Eu converso com pessoas desse pessoal, eu nunca fiquei no barco, nunca dormi. Você que experimente, eu tenho certeza que você vai gostar disso e vai curtir mais um barco, mais o mar ainda, né? É óbvio que não dá para menosprezar a estrutura de conveniência, de convivência que ele fez aqui, mas o pernoite na âncora
É mágico. É mágico. Chega aqui, fica o primeiro dia aqui, curte o restaurante, curte os espaços. Depende, no último dia também você almoça no restaurante para ir embora, mas faz um pernoite na âncora, que você vai ver como a tua vida a bordo vai mudar. Veja um pôr do sol. Aqui é lindo o pôr do sol. Vai vir para ver o pôr do sol. Mas o pôr do sol no mar, a gente vendo ou nascer no sol, assim, é lindo. Para quem curte, você curte, né? Nossa, demais. Então, eu acho que a gente achou a solução agora. A gente pega uma semaninha de previsão boa, vem passar uma semana, fica um dia na Ilha Grande, aí você também tira de folga, vai montar a bordo com a gente, fazer um churrasquinho, aí a gente vem mostrar de dia. Então vamos lá? Vamos dar uma volta então. Então vamos lá. Bom, surgiu um terceiro elemento aqui. Como é que tá, Luiz? Tudo bem? Bem, graças a Deus, na paz. Seja Clóvis, bem-vindo aí. não tem como gerenciar um negócio desse se não tiver boas pessoas, né? Estamos com o Luiz aqui, nosso diretor comercial. Você vai conversar com ele e te garanto que ele vai atender tudo o que se pedir. Ele é bonzinho. Eu não sou, eu sou malvado. Não, na verdade aqui é uma equipe. A gente vai fazer tudo que for possível para você trazer o barco para cá, para Marinas do Atlântico, viver com a gente aqui e aproveitar toda essa estrutura que a gente vai ter um grande prazer de mostrar para vocês agora. Vamos lá. Ó, começando, a gente falou do papo ali, e é uma coisa importante, né? Garagem é fechada. Presume-se, inclusive, que quem tem barcos mais caros tem carros mais caros e quer dar um tratamentinho especial pro seu carro. Isso é uma área de conforto muito importante desculpa, que a gente tem. Os veículos ficam aqui enquanto as pessoas estão com seus barcos na água. Então eles ficam protegidos, a gente tem alguns serviços que podem atender ao carro também aqui na marina e eles ficam guardados aqui, toda segurança aqui nesse pátio de vaga coberta. Muito bom. Quantas vagas tem aqui? 36. 36? E agora? Aqui embaixo. Mas tem mais lá em cima também. Tem mais né? cima, tem mais cima. Tem lá em cima. Na verdade a gente consegue guardar 50 carros aqui embaixo. Tá. Porque você vê que é tudo lago, vagas grandes. Porque as vagas são grandes, são largas. O cliente, quando chega, vai entrar por aqui. Vai entrar por aqui. Esse é o caminho. Então, Esse é o pedir caminho. para a câmera e dar uma rodada para a gente ir batendo papo e olhando. Então essa salinha aqui, que é exatamente onde a gente gravou até agora, é a recepção, seria... Um lugar agradável, né? Um lugar Um agradável lounge. que as pessoas ficam enquanto estão esperando ou a embarcação chegar, ou chegar algum visitante, alguma coisa, as pessoas ficam aqui. E de qualquer forma, é um ambiente bem bonito para que a pessoa já comece o seu programa num ambiente bacana, entendeu? Que a gente tenha a beleza já começa por aqui. O que já tinha de estrutura aqui e o que você fez nova? A estrutura de predial foi a mesma, a gente só remodelou novamente. Então, metragem quadrada de estrutura, nada. E agora, colocamos tudo novo no lugar. Né? Construímos esse elevador, tem um elevador panorâmico aqui, então nós estamos no nível mar. Mas nós também temos uma recepção no nível rodovia. Lá tem loja de conveniência, tal coisa, podemos dar uma passadinha lá depois. Certo? Então é isso que a gente tem. Aqui é parte do restaurante, né? Ao nível térreo aqui do restaurante. Ô Clóvis, e essas vagas secas aí, o que são? Aqui as vagas secas, a gente pensou assim, não vaga seca para barco avulso. Então, lamento, você que tem um barco aí de até 20, 30 pés, não é para a marina aqui. Aqui é para barco de apoio. Todos vocês que têm um barco grande, né, vocês precisam, normalmente, ter um barco de apoio grande. Então, aqui são 30 vagas que a gente tem exclusivamente para você, que tem um barco maior e precisa de uma vaga de apoio.
Certo? Aqui também nós temos algumas oficinas. Tem Temos um belo guindaste aí. um belo guindaste aqui. Ele hoje está subindo 16 toneladas, a gente está estudando para mudar ele para subir até 20 toneladas. Ó, para vocês entenderem aí, a câmera tá para um lado, mas eu queria mostrar ali, ó. Ali tá 101, ó. Ali tá 101. A quantos quilômetros nós estamos da estrada de Barra Mansa lá? 3 quilômetros? 3 quilômetros. 3 quilômetros. Quer dizer, É quem do vem lado. de carro dali, do lado. É do lado. E essa é uma outra característica muito boa da Marina. A gente está dentro de Angra dos Reis, num lugar com uma acessibilidade muito grande. A gente está do lado da rodovia e quando você entra na Marina, você não tem a sensação que você está do lado de Eu estou fora. justamente mostrando, porque quem assistiu até agora nem entendeu como que a gente está Onde é que dá do lado. E quem passa pela rodovia, às vezes não imagina o que tem aqui. Então, Não dá pra também ver fica mesmo, um né? convite aí já para vir visitar. E muita gente fala isso é interessante. Você passa pela rodovia, mas eu não imagino o que tem lá dentro. Então, quem Tem que está falar que é passando... um posto. Exatamente, é um posto que você passa aqui e veja lá de dentro, você vai gostar. Ó, o gerador a gente já... Gerador, isso aqui é um transformador. É um transformador. Isso. Então, cada pier nosso, a gente tem um transformador, né, aqui 350 kVA, e um transformador também para cada pier. Certo? Então a energia é separada, para não ter falta de energia, a energia não ter aqueles picos que normalmente tem. Vamos A área do aqui, restaurante embaixo e em cima em também. cima também, em cima também. Em cima com uma vista super Isso, agradável ali, né? E temos mais área ainda, nós estamos aí com mais ou menos uns 40%, 50% das lojas e espaços ocupados. Né? Temos espaço para mais restaurante ainda, Clóvis, que vai vir. Olhando aqui É, assim... vamos ver aqui, ó. a gente já vê barco. Agora, você falou que está com 6 meses de inauguração aqui? 6 meses. Pô, já tem bastante barco, né? Tá chegando, a gente fica feliz, a gente comemora, né? Os capitães também ficam felizes, porque cada vez eles vêm para cá, tá? A gente tem aí, ó, aqui tá ficando bonito, isso aqui recheado de barco vai ficar mais bonito, e de noite, você Não, precisa mas ver já tá, de noite como fica bonito isso daqui, você vai colocar uma imagem de noite, você vai ver tudo Vamos iluminadinho. buscar. E ó, dá para ver pela imagem, vocês estão vendo a largura dos piers, né? Tanto desse aqui, que eu acho que deve ser o mais largo que Aqui tem. é 4 metros. E aquele ali 3, é isso? Isso, aquele é 3. Dá para ver o rapaz indo ali, ó. Como é folgado. Não só é confortável, como é estável. Não mexe, A estabilidade dele é impressionante, parece que ele está em terra. Ó, mas eu tô brincando assim, se vocês filmarem, vocês viram uma pontezinha entre o pier e o outro. Isso ainda tá provisório, tá? Então a obra não acaba. Não ainda acaba nunca. vai fazer mais um pedacinho de obra aqui. E o posto ali é teu também? O posto é um concessionário. É um posto Shell concessionário aqui que atende os barcos que ficam Mas parados aqui. é mais uma coisa importante, né? Sim. Fácil faz de parte do manobra. complexo, Isso. exatamente, É isso E a mesmo. outra facilidade que tem para quem quer vir visitar a Marina é esse pier aqui, que é De embarque e desembarque. É, A exatamente. pessoa vem, ela para o barco aqui, visita a Marina sem problema nenhum e depois embarca de novo e vai embora. Fica Bom, tranquilo. pier é o que não falta, né? Porque tem toda aquela quebra-onda lá atrás, gigantesca. Você quer fazer exercício, são 1000 metros. Vamos dar só uma voltinha por aqui. É 1000 metros. Senão vai dar 5 E horas de de volta programa. deu 2000 metros, né? Então Vamos você andar, faz uma né? caminhada só na Marina, já tá... Toda a Marina, uma coisa que a gente não comentou, a gente tem esse sistema de incêndio também. Olha o elevador panorâmico, você vai lá em cima, você... Desculpa, você Não, a gente, uma coisa importante, a gente tem hidrantes de incêndio, extintores, carrinhos também, porque ninguém quer ter uma má notícia, então vamos se prevenir. Nós temos uma brigada também treinada, então são coisas que não aparecem para quem está de fora, mas para ter uma marina, isso é essencial. Ó, não aparece, mas vamos falar a verdade, vamos olhar para os piers ali, ó. Aqueles barcos já estão nos distanciamentos basicamente que vão ficar, né? Sim, Então, uma estrutura que dê esse distanciamento, ela evita que seu barco pegue fogo quando teu vizinho tiver um problema. Então é mais uma coisa que você tá aí, tem que pensar na hora de colocar o teu barco. Tem estrutura? É preparada? Qual a distância que eu estou do meu vizinho? Não é só a comodidade dele não te ver lá dentro, é até um problema desse que pode acontecer. Você pode estar com tudo certo no teu barco, teu vizinho fez uma gambiarra ali qualquer, ou enfim, um acidente, então essa parte tem que estar estruturada, né? Essa aqui estamos andando numa pracinha, tem um jardinzinho bonitinho, né? A gente tem várias lojas aqui já ocupadas, tem outras lojas em ocupação, temos algumas oficinas mecânicas, Volvo, Mercury. Quantas lojas são? O total de unidades que a gente são 88 unidades que a gente tem. Então é bastante. Mas tem uma coisa que a gente não falou, a gente tem salas, né, ou quartos para cá, para barco. A gente tem quase 40
quartos aqui, que o pessoal pode utilizar, quem tem um barco, ele pode alugar também uma sala dessas, né, para eles guardar as coisas, para colocar o marinheiro, o piloto, tralha que não quer deixar no barco, ele pode deixar aqui também. Isso é uma coisa que você falou que parece... atinge muito pouca gente, é verdade, mas atinge diretamente esse cliente. A gente vê acontecer lá em Paraty. O helicóptero pousa, deixa o pessoal ali, tem que decolar, você vai ter hangar para tem um lugar para eles ficarem. E então o helicóptero fica aqui e o comandante fica bem acomodado. Exatamente. Porque esses apartamentos que o Cláudio mencionou, todos eles são suítes. Eles têm um banheiro completo, eles têm vista para embarcação, todos eles têm vista para a marina. Então você pode fazer um quarto em que fica a tripulação do helicóptero, ou quem não gosta de dormir a bordo, pode vir para dormir aqui em cima também. Não, pelo amor de Deus. Não é hospedagem, eu não vou para hospedagem. Não, e assim, mas é o que o Cláudio falou. A gente tem uma vaga, a marina toda é com foco na vaga molhada. Então essa suíte ela é alugada pelo proprietário da vaga molhada num contrato igual. Então ele tem a vaga molhada e pode ter uma suíte lá em cima. Não, e tem vários usos, né? Vários usos. Até o pessoal eventualmente que vem trazer barco mais longe para fazer manutenção aqui, às vezes o capitão já fica aqui, né? Vamos passear no pátio de serviço agora para você ver também? Você pegou bem essa imagem para lá da entrada? Porque essa aqui aqui para quem não, talvez fique difícil entender na imagem, mas ali onde nós estamos vendo ali são os banheiros de frente e para a esquerda ali é onde está o estacionamento que a gente começou mostrando. Quer dizer, quem entra de carro entra por ali, certo? Isso. Por aqui pela Isso. E aí, quem vem pela portaria nível rodovia, vai estacionar lá em cima e vai entrar lá naquela portaria lá. Ali, no mesmo lugar que nós estávamos acima. Na portaria acima. Tá. E tem toda essa varanda que eles podem acessar a marina. Essas lojas aqui, elas têm frente para dentro e para fora? Tem dentro para fora, Então, exatamente. quer dizer, o cara que optar em ter uma loja aqui, ele atende direto o público. Preciso montar uma loja para vender produtos... Ele atende a rodovia, quem está de passagem, aqui funciona 24 horas, se quiser operar 24 horas, pode operar, tem segurança, tem tudo. A gente está do lado do posto da barreira fiscal aqui, então segurança é o que não nos falta aqui. Então eles podem ficar. E eles também estão voltados para o lado de dentro da marina. Atende direto quem está... Isso, exatamente. A gente pode ter uma unidade que tem uma porta que ele acessa pela rodovia e o cliente pode sair direto dentro da marina para uma porta de trás. Cara, são muitos detalhinhos que quando você vai vendo são diferenciais, né? É isso mesmo. Parece que não, mas são várias coisinhas que são importantes. Olha o nível, a estrutura dessa rampa aqui. A gente se preocupa também, não só de estrutura, mas o paisagismo também. Dá pra então ver. A gente pegou alguém para cuidar disso, pessoas que fizessem uma coisa bonita. Certo? Então eu posso considerar que tá uma marina bonita. Então... Acho que ninguém duvida disso. Isso eu não sei se o Cláudio chegou a comentar já, mas assim, ele tem essa máxima de dizer, ele deu vida a um negócio que não tinha mais vida, entendeu? Estava completamente abandonado. Aqui o nosso heliponto. Aqui o heliponto. Isso. Olha, eu vejo alguns barcos de Paraty aqui, né? Porque Paraty hoje não tem área de manutenção, né? Então, o que me trouxe para cá, inclusive, de primeira foi procurar. Não tem Paraty, onde nós vamos? O que tem de melhor? É ali. Então, todos esses barcos, o pessoal de Paraty hoje tem que bater aqui. Que bom que a gente tem essa estrutura. Claro. Aqui todo esse pátio aqui é um pátio com toda a água vai drenada para uma galeria. Essa galeria é com água tratada, trata-se essa água com sedimentação e tal coisa. Então todo esse pátio que você está vendo, toda a água não vai para o mar diretamente. Ele passa uma caixa, tem mais de 100 mil litros de água de separação com várias divisórias. Então tem que se preocupar. Aqui nós temos, se você olhar hoje, está lindo esse mar. A peixe, você não imagina a quantidade de peixe. Não vamos levar sorte e sair uma raia aqui? A raia não, tem um agulhão ali. Acho que então, tem muito peixe aqui com essa água limpa. Aqui. Essa é uma outra coisa muito bonita dessa região. Ter uma água limpa. Limpa e calma. É uma delícia. E outra, né? Você não tem um trânsito forte de embarcação na frente para ficar enchendo o saco. Né? Mesmo com os quebra-ondas que você tem. É fundo de Bahia aqui, né? Sim, é fundo de Bahia. Quanto tem cada pier desse aí de extensão? 200 metros, 250 metros mais ou menos. É coisa. Isso aqui é mais que vocês estão fazendo para colocar agora? Não, esse daí foi que terminou a obra e daí esses daí terminaram que vai para quem é o construtor, sobrou esses veículos, ele vai levar para casa dele. Entendi. Esses são piers de 5 metros de largura.
Cada pia desse aí tem 5, são 50 metros quadrados só desse pia. Esse aí pesa 40 toneladas cada um desse daí. Mas, Clóvis, eu acho que pelo que você tem de tempo de funcionamento aqui, cara, tá indo rápido. Pena que aquele ali vai embora. Mas ele pode demorar aqui a qualquer momento. Pode vir. Uma coisa que é bacana que a gente fez aqui, a gente fez uma linha de poita no meio. E ela serve para os dois barcos, para as duas laterais. Então, uma puxa a outra. Certo? Então fica muito seguro. E todas elas são acorrentadas. Então vamos pensar assim, que eu tenho 20 poitas no chão, uma corrente passar por todas elas e uma puxa de um lado e puxa para o outro. Que nunca vai puxar para os dois lados ao mesmo tempo, né? O vento geralmente é para um lado. Tá de um lado ou do outro, mas se for puxar um, tem que segurar o outro. Agora, quer ver? Eu acho que aqui aproximou a câmera agora. Tenta voltar as imagens para eu te mostrar uma coisa aqui. Ele falou no papo lá com relação à distância entre um e outro. Olha como fica longe lá. Lembra alguma marina que você tenha... Tudo bem, aqui as duas são 55, são pequenas, mas vamos ler pro final, que ele deve ser uma 80 alguma coisa. Olha como ainda fica longe para você fazer a manobra, né? É muito... Mas eu vou ter que confessar, a distância aqui eu perdi vaga, mas pela segurança e pelo conforto é bom. A distância entre os barcos ainda vai diminuir. A hora que tiver mais barco vai ficar mais perto um do outro. Tá. Mas a distância na frente vai ficar bem distante um do outro sempre, né? Facilidade de manobra Ó, então eu acho que a hora de quem está precisando de vaga é agora, né? Venha! Talvez hoje você ainda consiga pechinchar um pouquinho. Mas não bobeia, porque a hora que o pessoal começar a conhecer isso aqui, cara, não tem o que falar, os barcos grandes... A gente está com uma política de manter o mesmo preço do mercado, então acho que o preço é importante, mas ter o serviço bom é mais importante. Então a gente está procurando, mantendo a mesmo preço que o mercado pratica, fazer um serviço diferenciado. Um público diferenciado, essa que vai ser o nosso grande diferencial. Tem que dar a expectativa do cara vir chorar, né? Porque o milionário chora, né? Por isso que ele ficou milionário, vamos, né? Vamos terminar o papo naquele troço gigantesco ali? Vamos lá. Aquela estrutura, nossa senhora. Agora, Clóvis, se você olhar assim, a teoria de um travel desse tamanho é basicamente pelo catamarã. Né? Não precisaria ser tão largo, não precisaria. Não, poderia ser mais estreito, pensando nos catamarã. Certo? E aqui, uma coisa que acho que eu não comentei, esse travel lift ele é monitorado pela Itália 24 horas por dia. Então toda operação que a gente faz, eles estão lá analisando se está tendo alguma coisa, se subiu mais de um lado, mais do outro, tudo para ter toda a segurança. Então é 24 horas monitorado. Nós temos seguro, um seguro caro, para dar segurança para quem vai subir aqui, saber que, bom, numa eventualidade, meu barco está segurado, se for uma falha nossa, está segurado. Então é isso que a gente também se preocupou bastante com isso. E o pessoal aqui está fazendo está vendo algo que estão fazendo. Vem aqui, fica 1, 2 semanas, 3 semanas e deixa o barco novo para ficar mais um ano na água. A média de tempo aqui é 1 semana, 2 semanas? Acho que 2 semanas, né? 2 semanas, a média é 2 semanas. A média é 2 semanas. Que ainda acho que vai poder diminuir isso à medida que o pessoal for estruturando. Esse é o monstrinho. Hoje você já tem empresas que fazem esse tipo de trabalho com o escritório aqui? Já tem gente que faz com o escritório aqui, exatamente. Já temos duas empresas já e tem espaço. Aqui a gente é uma marina aberta, a gente não fechou para ninguém não para trabalhar aqui. Então esse travel lift ele tem que nem falar, a boca de 11 metros, a altura é quase 18 metros, a altura dele é bem grande. Tudo pneu, cara. E você é pequenininho, hein? E uma coisa muito bacana, né? Todas as rodas trabalham independente, então ele gira no eixo. Eu posso deixar esse pneu parado aqui e ele vai fazer uma volta em volta dele mesmo sem pode virar tudo junto. Como for, ele anda de lado para frente. Isso é uma característica que foi desse travel lift, né? Pessoal que quer um interesse aqui, isso aqui é tudo movido a hidráulico.
Certo? Então não é mecânico, é tudo com uma bomba, um motor grande que mexe 3, 4 bombas hidráulicas, então ele é tudo movido, freios, tudo é hidráulico. A gente gravou uns videozinhos com Logas operando, porque tem mais um detalhe, né? Aquele negócio de ser tudo sem fio, aquilo é muito louco, né? Então a gente vai pro Instagram isso logo mais, eu explicando essa operação, que isso é fantástico, inclusive os detalhes como, né, os cortas ignição em todos os lados, quer dizer, fácil de você parar. Olha, fantástico. Ali estava a Verona até a semana passada. Agora já não está mais. Já não está mais, já está. E a gente também se preparou para receber veleiros grandes, não só catamarãs também, nós temos os pilof, que são os pontos de apoio para esses catamarãs, esses veleiros grandes, a gente também tem. Então a gente realmente está fazendo uma coisa para ser caprichada, não é para ser gambiarra. Então gambiarra é só aquele negócio que puxa luz, né? Aqui no Rio, sabe aquele penduradinho de luz? Aquilo é gambiarra, lá no Paraná não é não. A gente chama de gato isso. De gato, aqui é gambiarra, para mim é luzinha, mas tudo bem. Aqui não tem gambiarra não, tá? Então... mas é importante, porque infelizmente a gente sabe que manter umas estruturas desse porte não é fácil. E se a gente vai em marinas, você vê quantas vezes já foi na marina que não viu um treva com pneu assim careca, assim, velhinho, quer dizer, não está passando pela manutenção como deveria. Então, eu acho que você que está aí pensando em subir teu barco também, é bom conhecer, vir olhar cabos de aço todos novos, enfim... Até esse monitoramento vital, né? Porque acho que eles devem controlar e não deixar ter problema. Não né? deixar ter problema. E veja... Eles sabem do problema online. E se um barco cai do treva, por mais que seja aqui, eles, de alguma forma, eles são afetados, responsáveis, né? Então, E veja, esse pátio aqui você não imagina. Aqui a gente está sobre mais de 1 metro de concreto. Para aguentar isso tudo. Para aguentar toda essa estrutura. Se um barco pesa 240 toneladas, mais um treva que pesa 100 toneladas, certo? Então você está aí com... 400 toneladas, está com 100 toneladas. 100 toneladas? 70 toneladas, se não me engano. Então, para você ter certeza, então, quanto de concreto eu tive que fazer aqui, né, para segurar essa ponte. Aqui as estacas, vocês podem ver assim, isso aqui é uma ponte que segura de um lado só 300 toneladas. Porque o treva vai ali, né? Vai lá na ponta. O peso todo está ali. Tudo tem que ficar seguro para vir para cá. Cada estaca dessa está a 18 metros do solo para baixo. É uma coisa impressionante. Do solo para baixo. Os 22 que você falou. Varia, né? Porque por causa você bate a estaca até chegar numa certa resistência. Mas aqui tem médio o quê? Uns 4 metros? A profundidade? O calado? Lá na ponta uns 4 metros. Aqui na ponta é menos, mas lá dá 4. E com a maré alta, sobe qualquer de barco, você pode subir, não tem dificuldade não. Cara, que demais. Faltou a gente falar alguma coisa? É tanta coisa que a gente vai com medo de ter esquecido de falar alguma coisa, né? Você atendeu bem. Eu acho que nós conseguimos mostrar para quem está ouvindo a gente o que foi construído aqui. E agora, acreditar que eles vão ter curiosidade para ver se a gente falou mentira ou não, né? Não dá. Quando o cara se dedica a comprar um barco de um valor acima da média, ele tem que estar... Imagina-se que é uma pessoa que está buscando uma qualidade em todos, né? Se ele escolheu comprar uma Azimuth 32 metros. Ele escolheu um negócio diferenciado, então acho que na hora que escolher onde ele vai deixar o barco dele, onde ele vai fazer serviço, deve ser um cliente que está preparado para buscar algo diferenciado em todos os lados, né? Assim espero que tragam mais barcos para cá, em que breve, no nosso próximo vídeo, quando a gente vier aqui com sol, gravar, a gente já veja mais barcos e mais barcos e mais barcos, desde que sobe um cantinho pra gente, né? Poder visitar. Daqui a pouco já... Pelo menos pra gente vir comer no restaurante qualquer hora. Com certeza, vai ter sim. Muito obrigado. Viu? Parabéns. Obrigado. Luiz, parabéns, obrigado. Valeu, Paulo, obrigado aí você. Tenha certeza que a comunidade náutica toda agradece pessoas como você. E que você inspire outras pessoas, porque por mais que as marinas do Atlântico cresçam um dia e virem uma rede de marinas, sempre vai ter espaço. A gente brinca sempre, quando a gente está falando de estaleiro, a gente sempre fala assim, se o mercado crescer 5%, ninguém vai dar conta de vender. Então vamos todo mundo se juntar para fazer crescer. Não adianta, as marinas do Atlântico juntas não vão dar conta do que vem de barco por aí. Então que sirva também de inspiração para você, empresário, que está buscando investir no mercado náutico, faça a coisa certa, busque os conceitos certos, tenha as ideias corretas,
trabalhe pelo bem. Né? Nosso mercado tem muita coisa errada acontecendo, então é importante ter gente séria, investindo, crescendo, trazendo gente boa, que os clientes bons vêm também, o retorno vai vir. Então, empresários do meio náutico do Brasil ou que estão querendo crescer, olhem para esses exemplos como aqui das Marinhas do Atlântico, se inspirem e tragam novas estruturas, porque nós, usuários, precisamos e estamos buscando. Fechou? Não falei em nenhum momento, mas você que chegou até aqui, não deixa de deixar o like pra gente, envia esse vídeo para alguém, faz mais gente conhecer estruturas náuticas bacanas por aí. Fechado? Pesado, Paulo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.